Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma aula, a 12ª aula. Vamos falar sobre a distinção entre igreja e o reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. A igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Portanto, devemos buscar viver de acordo com os princípios do reino de Deus em todas as áreas da nossa vida, tanto dentro quanto fora da igreja. A igreja é parte do reino, mas não é o seu todo. Vamos nos esforçar para ser verdadeiros representantes do reino de Deus, levando o seu amor e a sua verdade a todos. Juntos podemos fazer a diferença e transformar o mundo ao nosso redor com os valores do reino de Deus. Ponto 2. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e Efésios, capítulo 1, versículo 10. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, é eleita de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios capítulo 3, versículo 10. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Lembra-se, como membros da igreja temos o privilégio e a responsabilidade de sermos agentes de transformação neste mundo caído. Possamos cumprir fielmente o nosso chamado, levando a esperança, o amor e a salvação a todos aqueles que estão perdidos e necessitados. Juntos, como o corpo de Cristo, podemos fazer a diferença e impactar vidas para a eternidade. Terceiro e último ponto. A igreja é a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Atos capítulo 19, versículo 8. Falando aos presbíteros de Efeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus, Atos capítulo 20, versículo 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, Atos capítulo 28, versículo 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus, Atos capítulo 14, versículo 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam, Tiago capítulo 2, versículo 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que é o reino de Deus e qual é a importância que ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Vamos juntos cumprir essa missão tão importante da igreja, pregar o reino de Deus para que mais pessoas possam experimentar a esperança e o amor de Deus em suas vidas. Estamos terminando mais um estudo e aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Portanto, vamos nos alegrar por fazer parte do reino de Deus e da sua igreja, sabendo que estamos contribuindo para a manifestação final desse reino aqui na terra. Que possamos viver cada dia buscando honrar a Deus e refletir o seu amor e a graça para o mundo ao nosso redor. Juntos, como membros do corpo de Cristo, podemos fazer a diferença e ser luz neste mundo tão carente desta luz.
Que Deus abençoe a sua vida, família e ministério. No 3, vamos declarar que só o Senhor é Deus. 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. E até a próxima aula.